Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, uma boa tarde de salvação a todos aqueles que ainda não são evangélicos e para todos crentes cristãos, seguidores de Cristo, evangélicos, a paz do Senhor. Evangelho significa boas novas do reino e cristão, louvado seja Deus, chama aqueles que seguem, aleluia, os exemplos, os caminhos de Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem, nós vamos falar sobre isso hoje, mas receba o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando você creu, você recebeu o Espírito Santo? Se você não conhece que aí existe Espírito Santo, então eu estou te falando, receba o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Antes de nós darmos início, você aí inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentem, louvado seja Deus, compartilhe, porque Deus tem uma bênção para você nesta tarde. Louvado seja Deus. Abramos as nossas Bíblias. Louvado seja Deus, e vamos falar sobre, depois de sermos revestidos do Espírito Santo, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer com a igreja. A igreja já recebeu. Não vamos fazer como outros que receberam e ficou na história. Não, nós temos que dar frutos, e esse fruto é digno de arrependimento. Louvado seja Deus, não podemos dividir a igreja. É a igreja que está certa A, a igreja que está certa B, não. A igreja do Senhor, ela é unificada em um só corpo. Louvado seja Deus, batizada num só Espírito. Louvado seja Deus, são muitos, como diz a Bíblia. Louvado, mas no entanto é um corpo em Cristo Jesus. Então essa igreja não está dividida. E essa igreja tem o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Sabemos no capítulo 2, louvado seja o nome santo do Senhor, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Porque Jesus disse que era para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Louvado seja Deus. Agora todos estavam reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Orando, irmão. Sem oração, sem poder. Sem oração, sem unção. Sem oração, sem batismo com o Espírito Santo. Louvado, então eles estavam esperando, estavam clamando. Clama a mim e responder-te-ei. Louvado seja Deus, é a palavra, irmão. Vamos orar, buscar o avivamento. Louvado seja Deus, porque essa é a vontade do Pai. Graças a Deus. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos meditar quando Pedro, do versículo 14 do capítulo 2, louvado seja Deus, se levanta com os 11. Pedro mais os 11 apóstolos. Louvado seja Deus, falam com todos os varões judeus de Israel. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, que a palavra foi pregada. Pedro falou, aleluia, da profecia de Joel, que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja Deus, e Jerusalém estava sendo visitada. Louvado seja o nome santo do Senhor, por muita gente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. E depois, louvado seja Deus, da pregação do apóstolo Pedro, junto com os 11, 3.000 almas se converteram. Depois que foram revestidos de poder, deram frutos a Deus. 3.000 almas se converteram na festa do Pentecoste. Graças a Deus.
Depois a gente vai para o capítulo 4. Capítulo 4 vai aumentando o número da igreja. Louvado seja Deus. A Bíblia revela que os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, condoendo-se de que os discípulos ensinavam o povo acerca de Jesus e da ressurreição dos mortos, lançaram a mão sobre, louvado seja Deus, alguns deles e os lançaram na prisão. Louvado seja Deus, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, olha aí, creram. Versículo 4 do capítulo 4 de Atos. Chegando ao número destes homens, quase 5.000. Pedro pregou na sua pregação com os 11, 3.000. Agora, louvado seja Deus, os apóstolos Pedro e João, louvado seja Deus na sua pregação, louvado seja o nome santo do Senhor, de tanto pregarem, louvado pela unção do Espírito, pela virtude, pelo poder, louvado seja Deus. Agora o número desses homens chegaram a quase 4.000. Louvado seja Deus. Olha aí, irmão, que coisa tremenda. Então o avivamento, ele abalou, aleluia, louvado seja Deus, toda Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa foi uma evangelização dos discípulos, falando ao povo, aleluia, de toda a Judeia e de Samaria. 5.000 almas se converteram a Jesus, glória a Deus, através da unção. A diferença é a unção, mas não é a unção que exalta o homem, não é a unção, aleluia, que faz o homem virar ilustre, não é essa unção, não, é a unção do Espírito Santo, que converte, que convence o homem do pecado. Louvado seja Deus. E assim eram aquele povo, aleluia, que acreditavam na palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, capítulo 8, Atos capítulo 8, verso de número 4. Evangelho em Samaria. Olha aí, o evangelho em Samaria. Felipe, louvado seja Deus, cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia, mas, versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Porque a igreja, irmão, a igreja, ela deu uma parada. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Todo mundo estava querendo ficar no mesmo lugar. Louvado seja Deus. Ninguém queria mais evangelizar. Ninguém queria mais falar do amor de Jesus. Ninguém queria buscar mais o Espírito Santo. Ninguém queria se revestir. Aí diz a Bíblia que Deus, aleluia, sacode a igreja enviando Saulo de Tarsos na igreja. E quando Saulo entra na igreja, era crente fugindo para todo lado. Era pulando para a janela, saindo pela porta, fugindo. E quando chega aqui, louvado seja Deus, do outro lado, aleluia, onde nós lemos, louvado seja Deus, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando. É isso que Jesus quer, que anunciem o Evangelho. Louvado seja Deus, as boas novas. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia, e descendo Felipe à cidade de Samaria. Olha aí, irmão, os samaritanos, eles creram. Louvado seja Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia. A cidade de Samaria lhe pregava Cristo. Aleluia. Porque Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Não devemos seguir ninguém a não ser Jesus Cristo.
Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Glória a Deus, está aqui. Louvado seja Deus. Versículo 6. E a multidão unanimemente prestavam atenção no que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então tá aí, irmão. Se não há sinais aí na igreja, precisa haver sinal. Senão vai entrar um Saulo de Tarso aí e vai pôr todo mundo para correr. Louvado seja Deus, porque é necessário que a igreja se revista do Espírito Santo. Glória a Deus. Pois, versículo 7, porque que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham clamado em alta voz, e a multidão, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aí está dizendo que não existe mais isso não existe mais. Eles dizem que não existe mais. Os religiosos dizem que só foi naquele tempo. Mas a Bíblia, louvado seja Deus, o que adianta dizer que isso aqui, presta atenção nessa verdade. Alguém disse que isso aqui ficou lá atrás, no tempo dos apóstolos, que agora não precisa mais. Agora, os que oram para Jesus curar, isso aí é bruxaria. Se desviaram da verdade do Evangelho. Louvado, o dízimo pode se pregar hoje, é válido hoje o dízimo, mas os dons não é, ficou lá atrás. Dá para você entender isso? Eu não consigo entender. Louvado seja Deus, mas eu sei a verdade está aqui. Essa palavra, o que adianta eles dizerem que ficou lá atrás e depois dizer que é só escritura? Hipócritas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos aqui, vamos na palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, louvado seja Deus. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade, glória a Deus, a arte de magia, e tinha iludido muita gente de Samaria. Louvado seja Deus, dizendo que era um grande personagem. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo, na vida de Felipe, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, abalou ali Samaria e a Judéia. Louvado seja Deus. E muitas almas se converteram ao Senhor. Vamos também, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, no capítulo 19. Vamos falar, aleluia, do apóstolo dos gentios. Capítulo 19, louvado seja Deus, versículo 10 e versículo 11 e versículo 12. 3 versículos. Durou isto por espaço de 2 anos, Paulo pregando. Louvado seja Deus, em um lugar que durou espaço de 2 anos. De tal maneira que todos os habitantes da Ásia, a Ásia naquela época era chamada de confim da terra. Louvado seja Deus. E os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Louvado seja Deus, muitas pessoas, elas eram da Judeia, mas os seus pais casaram com gregas. E eles se tornaram, louvado seja o nome santo do Senhor, tinham mais comunicação com os gregos do que com os próprios judeus.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eles receberam a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilha extraordinária. Paulo era cheio do Espírito Santo. E você, irmão, é cheio do Espírito Santo? Você crê que Jesus liberta? Você crê que Jesus cura o câncer? Você crê que Jesus liberta mesmo? Se você não crê, comece a orar e pede a Deus o batismo com o Espírito Santo. Pede a Deus para você ser renovado no Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Presta atenção. Fica aí. Não sai daí. Deus está falando. Louvado seja Deus. Muito bem. Versículo 12. De sorte que até os lenços. Não era lenço de limpar nariz, não. Era lenço grande. Muitas das vezes enrolava no pescoço. Lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, hoje os judeus, a maioria dos judeus não se veste como na época de Paulo. Na época de Paulo, eles, louvado seja o nome santo do Senhor, enrolava um manto no corpo, cobria a cintura, amarrava um negócio aqui assim, andava com lenço grande por causa da tempestade de areia. Muitas das vezes você via aquele judeu andando com aquela capona, porque andava muitas vezes a pé, os que tinham dinheiro de camelo, e outros de a pé, como Jesus e os seus discípulos. E muitas das vezes, louvado seja Deus, aquele manto, aquele avental, era para dormir em alguma pousada, na palha de gados, enfim, no estábulo, e aí se cobria com aquele manto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus, ele é tremendo, irmão, que te tiravam os lenços e os aventais e levava para os enfermos. E quando tocava nos enfermos, a roupa de Paulo, aleluia, os aventais de Paulo, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, porque havia unção nas vestes de Paulo. No corpo de Paulo havia unção do Espírito Santo. Jesus disse: eis que vos dou poder. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Olha aí. E os enfermos eram libertos. Glória a Deus. E os espíritos malignos saíam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso aí é dom e maravilha. Louvado seja Deus. O mesmo dom, o mesmo poder que Eliseu recebeu, o apóstolo Paulo também tinha esse poder como apóstolo gentios, como igreja do Senhor Jesus que recebeu poder. Um indivíduo morreu na guerra e jogaram o corpo dele na cova de Eliseu. E a carne de Eliseu já não existia mais, mas existiam os ossos. E quando aquele corpo tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou segundo a Bíblia. Se você não leu ainda, procura saber. Louvado seja Deus sobre essa história. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo era cheio do Espírito Santo e da unção. Não havia, irmão, espírito de grandeza. O espírito de grandeza não operava na vida dos apóstolos. Apóstolos de Jesus, louvado seja Deus, aprendeu com o mestre por excelência. Eles eram cristãos,
seguiam o exemplo de Jesus Cristo, bom testemunho, louvado seja Deus, não roubava ninguém, não denegria ninguém, por isso eram cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas vamos continuar aqui, porque o apóstolo Paulo, ele falou da seguinte forma. Paulo deu o exemplo de ser cheio do Espírito Santo. Ele mandou nós, igreja, sermos seus imitadores. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, capítulo de número 1 Coríntios capítulo 4. Olha aí, abra a Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16. Assim eu exorto a todos que sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo está mandando você ser imitador dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Paulo recebeu as mesmas virtudes de Jesus. Lembra que louvado seja Deus, a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada? Paulo, a roupa de Paulo também tinha a mesma unção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é para quem crê, irmão. Isso não é para quem não crê. Se você não crê, fique para lá. Mas se você crê, pode dar um glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Então tá aí. Capítulo 11 agora, de 1 Coríntios. Louvado seja Deus, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Cristo, seguir a Cristo. Se Cristo é santo, eu também sou. Porque fui santificado por Ele, sigo o seu caminho, exemplo, vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Filho de Deus, aleluia. Isso é unção, isso é graça na vida de todos aqueles que creem. Graças a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele exorta para que nós venhamos ser, louvado seja o nome santo do Senhor, seus imitadores, porque ele era de Cristo. Jesus, vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Olha bem, não sai daí, coisa boa vem agora, hein? Jesus, o Filho de Deus, o Mestre por excelência, o meu Senhor da glória, aleluia, glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17. Mas vamos ler o 16 também. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou um ou outro. Mas estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Que línguas são essas, hein, irmão? Você não crê, você não fala que é só a Escritura e não crê nisso. E eu já vou explicar. Louvado seja Deus, o irmão Eduardo Almeida vai explicar para os doutores. Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui é Jesus dando poder para a igreja. Glória a Deus. É por isso que os sinais eram feitos.
na Judéia, em Samaria, em toda a Ásia, por Paulo, enfim, irmão. Deus, aleluia, trouxe, glória a Deus, um bombardeio contra o inferno, que até a roupa do servo do Senhor curava os enfermos. E tem crente que não crê nisso. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Quando Jesus ele está dizendo, e quando lá em Atos capítulo 2, verso de número 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Louvado seja Deus. O falar em língua estranha é um verdadeiro milagre divino. Porque, louvado seja o nome santo do Senhor, o apóstolo Pedro, quando está pregando, segundo os estudos, louvado seja Deus, com os 11, louvado seja Deus, essas línguas estranhas, glória a Deus, milagres divinos e obra sobrenatural, por línguas são, língua dos anjos, capítulo 13 de 1 aos Coríntios, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e também a língua dos homens, louvado seja Deus, e não tivesse amor, seria como o metal e como o sino que tine. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, língua de anjos e língua dos homens. Aí nós observamos toda Jerusalém, no capítulo 2, louvado seja Deus, uma grande multidão, várias nações, várias pessoas que vieram de longe em Jerusalém e começaram a ouvir, aleluia, a igreja que estava no cenáculo, aleluia, quando foi revestido de poder, falando em línguas estranhas. E essas línguas estranhas eram línguas de outros países. Pessoas que estavam visitando estrangeiros, gregos, ouviam os discípulos às 9 horas da manhã falarem em mistério, em línguas, e ouviam nos seus próprios idiomas, língua dos homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a mesma coisa, eu não entendo nada japonês, e aí eu vou para o Japão, e eu chego lá e entro numa igreja, entro lá numa sala de reunião, onde estão orando e clamando a Deus. Daqui a pouco, tem um jovem lá que não fala a minha língua, o português, e aí eu começo a ouvir ele falar: eis meu servo, eu trouxe você do Brasil. E ele falando em língua estranha, porque essa língua aí, muitos deles lá não entendem a nossa língua, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então seria, aquele povo em Jerusalém estava ouvindo os discípulos, a igreja, dentro do cenáculo, falando em mistério, e diz: esse povo está bêbado, esse povo está embriagado. Aí Pedro fala: não está embriagado não. Então eles ouviam pessoas de várias cidades que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecoste, ouvia a igreja falando em mistério, aleluia, na língua deles, na língua dos homens. Deus falava em mistério. Era como uma igreja evangelística que eu chego, aleluia, por exemplo, louvado, não sei falar inglês, mas eu chego lá e entro numa igreja lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, louvado seja Deus, na hora da oração, e Deus me levanta
e me usa para falar em línguas estranhas aos homens de lá. E aí procuram saber de onde é esse cidadão. Cidadão do Brasil. Mas ele fala só o português. E como que ele falou em mistério aqui, contou a minha vida em línguas estranhas. Muito bem, língua dos homens, língua dos anjos. São línguas divinas, capítulo 12. Vamos ler. Capítulo 12 de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Língua dos anjos. Nós lemos capítulo 13. Agora vamos ler o capítulo 14. Diz assim: segue, versículo 2: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza fala à igreja. Aí, neste caso aí, nós observamos que eu estou numa língua aqui, numa igreja que fala o meu idioma. Se eu profetizar em línguas, se eu falar em línguas estranhas, eu estou falando com Deus aqui no meu país. Louvado seja Deus. Mas se eu profetizar, eu estou falando à igreja. Louvado seja Deus, é o que está escrito aqui no texto. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então está aí, irmão, a palavra do Senhor. Mas dentro desse texto, a parte C, capítulo 14, verso 2, parte C, é línguas espirituais, que se fala a Deus. Línguas, aleluia, glória a Deus, de evangelização aos estrangeiros. Louvado seja Deus. É língua de mistério, aonde você fala aos homens de outras nações, fala do mistério de Deus. São línguas espirituais. E línguas na parte de línguas de fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus disse, aleluia, falarão novas línguas. Que Deus abençoe a sua vida. Deus continua falando melhor em cada coração. Busque os melhores dons e Deus vai mostrar o caminho para você mais excelente. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.